Zé Maria Trindade, você acha que é uma tentativa da defesa de minimizar a situação ou a gravidade, né, da publicação de um laudo falso sobre outro candidato na rede social de Pablo Marçal? Exatamente. E é uma linha que ainda não está clara, não está pacificada na justiça sobre a responsabilização de replicar uma publicação. Eu acho que replicar alguma coisa é assinar embaixo e publicar como se fosse da sua autoria. Pelo menos eu entendo assim com minhas publicações. Quando eu publico algo, eu assino embaixo. Então foi o que ele fez, né? Agora, veja bem, tudo será cobrado do Pablo Marçal, tudo. Eu me lembro que na reforma da Previdência, um assunto polêmico, é sempre assim um assunto polêmico, assumiu a relatoria um deputado que até então não era tão conhecido, né? E aí eu fui fazer uma entrevista com ele lendo o jornal lá, o Putinelli, e depois foi eleito governador. Ele olhou, leu o jornal e falou assim: meu Deus, descobriram até que eu ganhei o prêmio Baiacu de Ouro, que é uma pescaria, uma disputa pesqueira, há 15 anos atrás. E é verdade, quando assume a relatoria de um projeto importante, quando é candidato destacado, todos os focos e os holofotes vão em direção a ele. Quem vai para uma dessas tem que estar ciente do que vai acontecer. Veja bem, no Supremo Tribunal Federal, o Marçal tem que responder sobre as publicações, né? Então, é um processo. Esse outro processo, que vai na área penal e na eleitoral, sobre o documento falso, que isso é documento, se reunir várias pessoas, formação de quadrilha e assim por diante. Ou seja, ele terá que se defender de muita acusação, e é sempre assim. O que eu assusto é que é sempre de um lado, nunca acontece esse mesmo foco na vida de outras pessoas quando a pessoa é de esquerda ou de outra ideologia. Só essa grande diferença, né? Agora, Gustavo Segré, eu vi que você levantou a mão ali sobre essa resposta, né, da defesa de Pablo Marçal em relação ao lado falso. O que te parece? Era uma complementação sobre o comentário de Zé Maria. Quando a gente temos, quem damos aula, temos essa técnica, sempre citar fontes. A gente tem que citar fontes. Não podemos tomar, porque isso é plágio, no mundo acadêmico, um trabalho, um paper, uma publicação de alguém e trazer como sua. Eu trago isso também nas redes sociais. Quando eu vejo uma publicação e você retransmite essa publicação, sempre, por exemplo, num story de Instagram aparece a origem dessa publicação. Essa é uma forma. É muito diferente quando alguém manda alguma coisa e eu publico isso como sendo meu. A responsabilidade, quando eu estou publicando na minha rede social sem citar fonte, é minha. Inclusive, quando tem alguma questão que pode parecer meio suspeita, a gente sempre busca a confirmação dessa publicação. Se não encontra a publicação, cita a fonte, porque aí quem precisar ter sabe qual é a origem dessa publicação ou dessa informação. É uma questão jornalística e acadêmica, mas me parece que vale a pena, porque primeiro dia de aula em qualquer universidade no curso de administração, o professor entra, princípio da administração, primeira matéria, e te diz: a responsabilidade nunca é delegada. E isso é básico. Nós não podemos jogar a culpa no outro, mesmo que quando o outro publicou, eu não citei que era o outro que publicava. Então eu publico, mas se tem algum problema para mim, eu passo a bola para o outro. Não, eu não fui, foi o outro. E quem é esse outro? Por que você não indicou? Exatamente. E, aliás, a investigação da Polícia Civil sobre... o que foi, Zé? Mas vai além disso, né? Eu acho que vai além disso. Eu entendo exatamente o que você está dizendo sobre fonte, mas nem tudo que tem fonte nós, jornalistas, publicamos. Claro que né? não. Algumas coisas têm a fonte, mas você vê ou apura que não é real. Quando você publica alguma coisa, você assume. No jornalismo, quando, por exemplo, uma reunião fechada, nós temos uma técnica, né? A gente ouve ele conta a história, o outro, a parte comum entre os dois e ouve o terceiro. A parte comum entre os três é verdade, porque você ouve em situação diferente. É uma técnica do jornalismo, né? Agora, quando se publica algo, você assina embaixo. Eu vejo absurdos nas mídias sociais. Olha, ex-ministro publicando um negócio maluco do mundo, querendo provar que a Câmara, não sei quem, são homens e não sei o quê. Aquela coisa mais absurda, e um ex-ministro, as pessoas sabem que aquilo é mentira e publica.
não é dele, ele diz não é dele, olha, publicaram, mas transferir para outra responsabilidade disso, você sabe que aquilo não é real. E mesmo assim, a coisa vai publicando e vira quase uma coisa engraçada, de tão ridículo, mas é uma característica da nova comunicação. Fala, Piper. Esse caso, para mim, ele é tão grave quanto pouco complexo. Pablo Marçal, ele é um réu confesso, está nas redes sociais dele, ele publicou nas redes sociais dele um documento falso com o fim, claro, de atingir um rival. É muito fácil isso. É óbvio que agora ele tenta buscar subterfúgios para tentar diminuir o tamanho da culpa que ele sabe que tem. E isso também diz muito em relação a quem o apoiou nessa reta final. Porque uma coisa é o eleitor comprar as propostas do Pablo Marçal durante a campanha toda. Perfeito. A outra coisa é o eleitor que, desde a sexta-feira à noite, está indo para a rede social a fim de tentar justificar esse ato criminoso. Isso é muito fácil, está lá, ele é réu confesso. E vejam, aqui no Brasil, eu já vi políticos com cargos, inclusive muito importantes, perderem mandatos por temas muito mais discutíveis. No campo da esquerda, por exemplo, na centro-esquerda, o governador eleito do Maranhão, Jackson Lago, foi, depois de um ano de mandato, cassado pela acusação de abuso de poder econômico, sendo removido do cargo e dando a oportunidade para que a Rosiana Sarney tivesse mais um mandato. Então, já pegou gente da esquerda por fato até muito menos claro e explícito que esse. Concorda, Segré? Concordo com o que Piper não menciona, mas aí, falando em réu confesso, votar com a família no negocinho aí, não é réu confesso também? Votar com a família lá, exatamente indo contra o que diz a legislação eleitoral, eu acho que provoca, assim, algum tipo de punição. Não é grave como isso. Não claro é grave como isso. Porque isso é uma cafajestagem. Mas é uma irregularidade também. Ah, perfeito. É uma irregularidade. Não é exatamente um crime. O que você acha, Gani? Não, eu acredito que se ele divulgou um documento falso, né, e tudo indica que sim, ele tem que ser punido por isso. Mas eu vou ficar com o comentário do Zé de que o canhão sempre aponta para um lado, o lado direito da história. Eu acabei de citar um governador de esquerda que foi caçado por suposto Mas nem se compara com N casos. Governador foi inelegível de uma maneira absurdamente. Bolsonaro já tinha acabado o mandato. O governador perdeu o mandato depois de um ano no cargo. Que foi, Zé? Ali foi a força do Sarney, não tem dúvida disso. Sarney tinha uma influência fantástica. Atingindo o governador de esquerda. Agora, gente, essa investigação da Polícia Civil sobre a falsificação do documento médico usado pelo Pablo Marçal para acusar o Guilherme Boulos de fazer esse uso de drogas, ela foi transferida para o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Nesta instância, inclusive, já tramita uma notícia-crime que gerou a suspensão dos perfis do empresário, que a gente está falando aqui por 48 horas, ali à véspera do primeiro turno. E, de acordo com a Polícia Civil, essa decisão foi tomada pelo fato de já existir um processo judicial em andamento naquela esfera. Vocês acreditam que haja uma possibilidade muito grande de inelegibilidade, de condenação de Pablo Marçal nesse aspecto, hein, Alan Gani? Eu acredito que sim. Agora, eu tenho minhas dúvidas se isso não é também uma medida extremada. É claro que é muito grave a divulgação de um documento falso. Ele tem que responder por isso. Eu não vou passar pano por isso, né? Então, ele tem que responder na Justiça Eleitoral e na Justiça Criminal. Agora, também virou moda, né? Caçar mandato e tornar candidatos inelegíveis, né? Isso começou com uma discussão absolutamente questionável, uma decisão absolutamente questionável do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que se tornou inelegível por 8 anos, enquanto muitos aí que foram acusados de escândalo de corrupção, julgados por escândalo de corrupção, voltaram. Então, me parece que tem 2 pesos, 2 medidas. Arremate, Piper. Não, eu acho que se ele cometeu um crime eleitoral, veja, o dele é o mais fácil de ser, inclusive, acabar provocando uma condenação. O do Bolsonaro é uma questão mais complexa. Qual é a complexidade no caso dessa ação do Pablo Marçal? Mas aí tem outra questão que tem a ver com os valores pessoais, Evandro. Eu acho que quando a pessoa entra na vida pessoal fazendo acusações muito graves, e aí, olha, se tem uma pessoa que eu discordo é de Boulos,
Mas quando você entra numa questão pessoal que pode afetar filhas pequenas e tal, é uma situação em que é difícil voltar. E se para ratificar isso aplica uma irregularidade, é um delito que deve ser punido, com certeza.